Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria imensa estarmos juntos neste dia 4 de maio. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Dia 4 de maio eu quero meditar com você hoje João capítulo 13, versículo de 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu reconheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse. Portanto, ele fala depois de ter dado exemplo. Gente, como o nosso Deus é maravilhoso. Ele não é aquele que só fica mandando, ordenando, não. Ele, antes de falar, ele dá exemplo. Aliás, essa é a melhor forma de ensinar, não é verdade? Qual é a melhor forma de um pai ensinar para um filho o que deve ser feito? É exemplo. Essa é a melhor forma de ensinar um filho a obedecer, é dando exemplo. E qual é o exemplo que o Senhor está dando ao lavar os pés? Exemplo de serviço, exemplo de humildade. Gente, tão importante para nós. Porque estas são duas coisas muito difíceis de a gente praticar. Muito difíceis. Serviço. Pensamos só em nós mesmos. Porque servir o outro é preciso que a gente deixe de fazer as nossas coisas. Para servir o outro é preciso que a gente deixe os nossos compromissos. Para servir o outro é preciso muitas vezes se rebaixar. É preciso muitas vezes ser humilde. Porque quando a gente serve, a gente não tem que olhar a quem estamos servindo. Ou seja, não podemos fazer acepção de pessoas. Porque o que pode acontecer também é que servimos as pessoas que gostamos. Servir as pessoas que um dia nos serviram, então é meio que uma retribuição. Mas o que o Senhor está ensinando aqui é lavar os pés de todos. É serviço. Portanto, humildade. Gente, esse é o grande exemplo de hoje. Humildade. Serviço. Jesus se rebaixa e Jesus ele faz um rebaixamento e nós somos convidados a isso. Mas interessante, Jesus se rebaixa, o homem quer se elevar. Deus se rebaixa, o homem quer se elevar. Que aprendamos com Jesus. Em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O servo não está acima do seu senhor. Nós somos servos. Não podemos ser senhores de nós mesmos. Quando a pessoa diz assim, na minha vida mando eu. Na minha vida eu faço o que eu quero. É porque essa pessoa é senhor de si mesmo. Triste da pessoa que vive assim.
Triste da pessoa que acha que é maior do que o Senhor. Você é servo, coloca isso no teu coração. Você é servo de Deus, então você tem que servir a Deus. Por que que você veio para esta terra? Para servir. Para servir a Deus e para servir o irmão. Por que que eu estou gravando esse vídeo hoje? Para servir vocês. Mas eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. Estou servindo. Eu vim para a terra para isso. Você veio para a terra para isso, para servir. Ora, o que uma mãe faz com o filho? Ela serve o filho. Olha que lindo, uma mãe serve o filho. E os filhos, depois que atingem uma determinada idade, começam a servir o pai, a servir a mãe. E o homem serve a esposa, o homem serve a casa, o homem serve os filhos. E o sacerdote serve os seus filhos. E os filhos do sacerdote servem aquela paróquia, aquele sacerdote. Veja, a nossa vida é um serviço. E o que é o seu trabalho? O seu trabalho nada mais é do que um serviço. Você que é padeiro, você presta um serviço para a comunidade. Você que é médico, você presta um serviço. Qualquer emprego que você tenha, você presta um serviço. Se somos servos, precisamos servir. Ele é Senhor e serviu. Nós precisamos servir também. Ele nos manda lavar os pés uns dos outros, Ele nos manda servir um ao outro. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Se sabeis, tem gente que não sabe. Tem gente que acha que a felicidade está em ser servido. Jesus está ensinando o contrário. A felicidade não está em ser servido, a felicidade está em servir. Pode olhar todas as pessoas que fazem uma obra de serviço para o próximo. Todas elas dizem, eu que fui agraciado. Achamos que vamos fazer um bem para alguém, mas somos nós os primeiros a receber este bem. Há mais alegria em dar do que em receber, disse Jesus. Se puserdes em prática, ou seja, o serviço não pode ficar só na teoria. A gente não pode só ficar na teoria que servimos o outro. Não, tem que se tornar prática. Então, se tornar prática, você vai ser feliz. Eu digo para você, meu irmão, a receita da felicidade está aqui. Servir. A felicidade está em servir. Sirva a tua família, sirva no teu trabalho, sirva por onde você passar. E você vai ser feliz. Acredite nisso. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá o caminho da felicidade. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não conheço ninguém que tem por projeto de vida ser triste. Eu conheço pessoas tristes, infelizes, infernais e infernizantes, mas todo mundo quer ser feliz. Os maiores pecadores querem ser felizes. O ser humano tende à felicidade. Mas o que é ser feliz? Então, ser feliz é a soma de algumas práticas, né? E puserdes em prática, sereis felizes. Mas o que praticar? Se sabeis isto e praticarem isto, sereis felizes. Então a felicidade é como que o terceiro degrau. O segundo é a prática e o primeiro é o saber. Eu preciso saber, aí eu preciso praticar o que sei, e aí eu colho a felicidade. Agora, saber o que, praticar o que? Esse ensinamento de Jesus está em João 13, dentro do quadro da Santa Ceia, e o início do Evangelho mesmo disse, depois de lavar os pés dos discípulos. Portanto,
A felicidade passa pela prática e pelo saber a respeito da humildade, do serviço, do ser para o outro. Jesus lavou os pés e disse: olha, o servo, vocês, não estão acima do Senhor, que sou eu. O mensageiro, vocês, o mensageiro não é maior que aquele que enviou, eu. Então, se você souber que você não é mais importante do que eu, nem maior do que eu, e por isso colocar em prática aquilo que eu faço, porque eu sendo maior que você faço, por que você sendo menor não pode fazer? Que é o quê? Lavar os pés uns dos outros. Fazer da vida dom, fazer da vida missão, fazer da vida serviço. Fazer de mim mesmo, de quem eu sou, do que tenho, do que posso, algo que lave os pés de alguém, de alguns ou de muitos. Veja, meus irmãos, nossa vida precisa ser útil. Chega de dar trabalho. Chega de ser, como disse o Papa Francisco tempos atrás, católico elegante, que todavia, contudo, entretanto, não é santo e não santifica ninguém. Então veja, olha o que Jesus está dizendo, se você souber isto, precisa saber, precisa ter claro, não pode ficar duvidando dentro da mente. Mas agora, puser em prática isso, você vai ser feliz. Essa tal felicidade que a gente busca, quebra a cabeça, muda de religião, muda de casamento, muda de emprego, muda não sei o quê, mude para... Onde é que está essa felicidade, minha gente? Essa felicidade está em saber que se eu viver a vida igual Jesus viveu, cara, que alegria, que honra, que plenitude. Mas parece que a gente foge do pé da bacia da água como o diabo foge da cruz, né? Porque não entende direito as coisas. Sereis felizes, é uma promessa. Não vai ficar sem plenitude a prática do bem. Agora, se você pratica o bem, reclamando, lamentando e praguejando, tem gente que depois de fazer o bem fica estressado, cansado, esgotado e azedo. Porque tem gente que é meio que coagido a fazer o bem. A gente precisa fazer o bem com liberdade. Eu preciso fazer o bem sentindo a honra de ser bom, porque nisso eu estou sendo como Jesus é. E eu não quero ser como os poderosos e os famosos são. Eu quero ser como Jesus é. Logo, isso não é uma violência sobre mim, isso é uma honra. Então veja, não basta praticar o bem se a gente não conhece a beleza da virtude que está implicado naquilo. É por isso que tem gente que faz o bem, vive cansado, estressado, azedo, praguejando e ainda desanimando os outros. Casa, minha filha, para ver o que é casamento. Percebe? Então veja, Jesus está falando que existe uma felicidade em fazer o lava-pés. Mas, se você faz o lava-pés, mas não sabe que isso te identifica ao Mestre, ao Senhor, e se no fundo não é isso que você quer para a sua vida, você pode até fazer o bem, mas é um bem que vai te esgotar, que vai te cansar. E quantas comunidades cristãs, hein? Ai, meu Deus, quantas famílias. Tem um monte de gente que nunca fez nada de errado, mas você chega perto deles, você sente um desânimo, uma canseira. Por quê? Porque eles fazem o que é certo, mas não entendem a beleza do que fazem. Fazem o que é certo, mas não colhem a felicidade daquilo que estão fazendo, né? E aí então Jesus vai dizer, né? Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Erga a mão para ver quem quer receber Jesus, para não me sentir sozinho. Erga as duas, né? Solta a chifra do café, isso, erga, solta o pãozinho com a manteiga. Isso. A gente quer receber Jesus. Amém? Amém. Então a gente precisa receber aquele que ele envia. Quem que ele nos envia? A igreja. Essa pregação nesse momento para você é o enviado de Jesus para você. Você não vai receber? Não vai acolher? O que você vai fazer com isso? Jesus nos envia os pobres. Jesus nos envia os machucados. Jesus nos envia o que está com o pé sujo para ser lavado. Quem recebe aquele que eu enviar, se você receber quem eu te envio, você está recebendo a mim. E recebendo a mim, você recebe aquele que me enviou, recebe o Pai. E essa é a felicidade da alma da gente, né? A gente nasceu para isso, para receber Deus. Para receber Deus, tenho que receber Jesus. Para receber Jesus, tenho que receber aquele que ele envia. Mas sempre que eu recebo aqueles e aquilo que Jesus me envia, eu não fico sem Jesus, não fico sem o Pai. E nisso está a nossa felicidade. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.